Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Carla Responde. E aí eu vou estar atendendo o Ricardo Bezerra. Ele deixou há um tempo um comentário em um vídeo meu dizendo o seguinte: boa tarde, gostaria que me explicasse de que forma podem ocorrer a troca de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Bom, pois bem, para que a gente possa ter um entendimento referente a esse assunto, né, a gente precisa conversar sobre o transporte pela membrana plasmática, porque é por meio desses tipos de transportes que se dá essa troca entre moléculas, né? E troca essa dada entre o meio intra e extracelular. Então, o que é que acontece? A membrana, ela sempre será munida de uma capacidade de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras, certo? E é isso que vai definir a sua permeabilidade. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é essa permeabilidade, né? A permeabilidade é a propriedade dessa membrana, onde é a propriedade que vai, digamos assim, definir, né, a penetração por uma outra substância. Então, é a propriedade de um corpo de se deixar penetrar por uma substância. Então, o que é importante ressaltar também, né, tratando dessa dúvida de Ricardo Bezerra? Em uma solução, a gente vai encontrar o solvente, que é o meio líquido dispersante, e na biologia, de forma muito geral, o solvente que é bastante utilizado, explanado na biologia é a água, certo? Ou seja, é o meio líquido dispersante, e o soluto vai ser a partícula dissolvida, ou seja, a partícula dissolvida no solvente, ou seja, na água. Então aí teremos a solução, certo? Então, tratando ainda da permeabilidade da membrana, que vai ser aí definida a partir da possibilidade da substância atravessar ou não, né? Essa permeabilidade, ela vai ser classificada em 4 tipos, certo? A membrana, ela vai ser permeável, ou seja, o que é uma membrana permeável, né? É aquela membrana que vai permitir a passagem do solvente e do soluto. Quando a célula, ela permite de forma livre, de forma espontânea, essa passagem do solvente e do soluto, podemos dizer que a membrana que a compõe é uma membrana permeável, certo? Temos as membranas que são hipermeáveis. O que são essas membranas hipermeáveis? É aquela que não vai permitir a passagem do solvente e nem do soluto. Então, quando pela membrana quando a membrana não tem essa possibilidade de dar essa passagem ao solvente e ao soluto, a gente pode dizer que estamos lidando com uma membrana hipermeável. Tratando-se da membrana semipermeável, é aquela membrana que permite a passagem do solvente, mas não a passagem do soluto. E aí estamos lidando com uma membrana semipermeável, certo?
E temos a membrana seletivamente permeável, que aí é aquela membrana que permite a passagem de solvente de alguns tipos e a passagem de soluto de alguns tipos. E aí trata-se, estamos lidando com uma membrana seletivamente permeável. Então o que é que acontece? A passagem, aleatória de partículas, ela sempre vai ocorrer de um local de maior concentração para o outro de concentração menor. Ou seja, vamos ver aqui no quadro, visualizar no quadro para que vocês possam ter uma noção e aí vocês possam solidificar essa noção na mente de vocês. Eu tenho aqui uma célula, certo? E aqui eu tenho determinados solutos, certo? Só que a maior concentração desse determinado soluto é no meio externo à célula. E aí a tendência natural da troca, de partículas sempre vai ocorrer de um local de maior concentração para um outro de concentração menor. Então, fazendo uma analogia para vocês terem uma compreensão abrangente. Tu tá numa sala pequena, e aí tem muita gente nessa sala, muita gente mesmo. Qual que é a tendência natural? É você sair desse aperto, desse calor, desse sufoco, para um local onde se tenha uma menor quantidade de gente. Então é isso que ocorre. A tendência natural dessa troca de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular, de forma aleatória, a tendência natural é se dar dessa forma aqui. A molécula, quando no gradiente de maior concentração, ela tende a ir para um gradiente de menor concentração. Então, se eu tenho um determinado tipo de molécula, onde o seu maior gradiente de concentração está no meio extracelular, a tendência é que essa molécula ela faça a passagem para o meio intracelular, que é o meio onde concentra-se uma menor quantidade dessa molécula. Da mesma forma que se no meio intracelular, eu tenho aqui no meio intracelular uma maior quantidade de concentração de uma determinada molécula, a tendência natural é essa molécula sair do meio intracelular para o meio extracelular, porque para esse tipo de molécula temos uma menor concentração desse tipo no meio extracelular, certo? Então, isso se dá, essa troca vai se dar, tá? Até que a distribuição das partículas seja uniforme, até que essa distribuição alcance um equilíbrio. Então, até alcançar o equilíbrio, essa troca vai se dar de forma aleatória de um local de maior concentração para um local de menor concentração. A partir do momento em que o equilíbrio for atingido, as trocas de substâncias entre os dois meios vão tornar-se proporcionais, Então, quando há uma igualdade, quando se alcança um equilíbrio e há uma igualdade da quantidade de partículas, então essa troca vai ocorrer proporcionalmente, de forma proporcional. A passagem de substâncias, através das membranas celulares, envolve aí vários mecanismos, tá? E aí a gente pode citar como exemplo o transporte passivo, tá?
Tratando-se do transporte passivo dessas partículas, dessas moléculas, é o tipo de transporte que não vai envolver um gasto de energia. E aí, tratando-se desse tipo de transporte passivo, a gente tem aí a difusão. O que é a difusão? Solutos, né, os solutos, irão se deslocar do gradiente de maior concentração, como eu havia explicado, essa é a tendência natural da célula trabalhar, tá? Os solutos irão se deslocar do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração, certo? Então a gente vai ter aí a difusão simples. Tratando-se da difusão como tipo de transporte passivo, elas são classificadas ainda como difusão simples, certo? E a gente vai ver também a difusão facilitada, tá? Mas tratando-se da difusão simples, o que é que vai ocorrer? A passagem do soluto vai se dar por meio da bicamada de lipídios de membrana plasmática, certo? Ou seja, a membrana ela é composta por lipídios, que é gordura, certo? E aí ela vai ser composta por uma bicamada dessas gorduras, tá? Então, são poucas as moléculas que entram e saem da célula por difusão simples, tá? E aí, dentre essas moléculas, a gente pode citar o oxigênio e o gás carbônico, tá? Que, diga-se de passagem, são aí moléculas de extrema importância para a célula. Então, ó, eu tenho aqui uma bicamada, certo? Uma bicamada da membrana da célula, tá? Isso aqui é uma bicamada, isso aqui é gordura e gordura. Então, quando a gente tem o tipo de transporte passivo, denominado de difusão simples, as moléculas, né, e aí eu citei o oxigênio e o gás carbônico, irão fazer essa passagem, aqui é o meio extracelular, e aqui é o meio intracelular. Então as moléculas vão fazer essa passagem de forma simples. Não vai ter nada que vai impedir essa passagem. Elas são extremamente permeáveis à membrana. Elas vão passar de forma simples, tanto do meio extracelular para o meio intracelular, quanto do meio intracelular para o meio extracelular. Se existe um maior gradiente de concentração no meio extracelular, esse tipo de molécula vai passar para o meio intracelular. Se tem um maior grau de concentração, uma maior quantidade desse tipo de molécula no meio intracelular, ela vai sair livremente para o meio extracelular, que é onde vai ocorrer um gradiente de concentração menor desse tipo de molécula. Então, aí trata-se da difusão simples, tá, gente? Depois eu posso até gravar, e eu vou gravar na playlist de biologia, um vídeo mais explicativo, mais minucioso referente a esse assunto. Esse aqui é só para tirar a dúvida de Ricardo Bezerra de como é que ocorre essa troca de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular, tá? Então, continuando. A gente falou da difusão simples, falando da difusão facilitada. A passagem de soluto também é feita do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração, certo? E o que acontece na difusão facilitada? A passagem de soluto não vai se dar livremente, por meio da bicamada de lipídios da membrana plasmática, como a gente viu na difusão simples. Essa passagem não vai ocorrer de forma tão simples assim, livremente, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter uma proteína que vai facilitar essa passagem, certo? Então,
A difusão, o que é que acontece? Ela sempre vai buscar o equilíbrio, ou seja, sempre vai ter mais soluto fora da célula do que dentro, né? E aí a difusão ela vai compactuar para que se chegue a um equilíbrio, certo? E aí o que é que acontece? Quando a molécula ela não tem essa permeabilidade, quando ela não tem essa propriedade de passar livremente pela bicamada, a gente vai ter aqui, certo? A gente vai ter aqui uma proteína específica que vai facilitar a passagem desse soluto, tá? Aqui está o soluto. Aqui está o soluto. E aí, esse soluto vai passar por meio dessa proteína de forma facilitada. Por quê? Porque esse soluto não tem a propriedade de passar livremente, tá, pela bicamada lipídica da membrana plasmática. Então, ele vai precisar aí de uma ajudinha, tá? Para fazer essa transição do meio extracelular para o meio intracelular, ou do meio intracelular para o meio extracelular. E aí um outro meio de transporte passivo é a osmose, que é simplesmente a passagem de água pela membrana da célula, tá? É a passagem do solvente pela membrana da célula. A isso aí a gente dá o nome de osmose, ou seja, trata-se da passagem de solvente pela membrana plasmática da célula. Então, o que é que acontece? Como a água, ela gosta de dissolver, ela tem essa propriedade de dissolver o soluto, ela sempre vai ocorrer para um local que sempre vai ter uma maior concentração de soluto. Então, se aqui há uma maior, no meio intracelular, há uma maior concentração de soluto, qual que é a tendência, né? Da água passar do meio extracelular para o meio intracelular, para que assim ela possa dissolver esse soluto. Já se há no meio extracelular um gradiente de concentração de um determinado soluto, o que é que vai acontecer? A água vai sair de dentro da célula para o meio extracelular, para que assim possa dissolver esse soluto, porque ela tem essa propriedade de gostar de dissolver soluto, certo? Então, a esse processo aí, a gente vai dar o nome de osmose, que é um tipo de transporte passivo que ocorre de forma natural, sem gasto de energia, tá? Então, uma coisa que é importante também a gente salientar é que quando um meio ele tiver uma maior concentração de soluto, a gente vai ter aí um meio hipertônico, certo? Vai dar o nome de hipertônico ao meio que tiver uma maior concentração de soluto. Já quando o meio tiver uma menor concentração de soluto, a gente vai ter aí um meio hipotônico, tá? E quando o meio tiver em equilíbrio, quando o meio intracelular e extracelular estiver em equilíbrio, a gente vai ter aí um meio isotônico, certo? Bom, vamos agora falar um pouco sobre o transporte ativo. A gente falou do transporte passivo, que é o tipo de transporte, difusão simples, difusão facilitada, osmose, são tipos de transportes que não exigem um gasto de energia, não exige ATP, né? Para que o processo de trocas de moléculas, de solutos ocorra. Isso aí vai se dar de forma natural, tá? Mas aí a gente tem um outro tipo de transporte, que é o transporte ativo, em que há a passagem do soluto por meio da membrana celular, e aí essa passagem vai se dar com gasto de ATP, ou seja, com gasto de energia.
E no caso do transporte ativo, o que vai ocorrer é o contrário do que acontece na difusão. O soluto vai passar de um lugar menos concentrado para um lugar de maior concentração. E aí por que que há um gasto de energia, né? Justamente porque a célula vai estar trabalhando contra a natureza do soluto. Então, consequentemente, vai dar um trabalhão para ela realizar, né, esse processo. Então, a gente viu no transporte passivo, no tipo de transporte passivo, que a célula, ela tende naturalmente a trabalhar da seguinte forma. Quando existe um tipo de soluto que está concentrado, que tem um gradiente de concentração maior no meio extracelular, por exemplo, a tendência é que esse soluto transite para o meio intracelular, porque no meio intracelular ele vai ter esse tipo de soluto em concentração menor. Essa é a tendência natural de trabalho da célula e por isso se dá sem gasto de energia, certo? Tratando-se do transporte ativo, o que é que acontece? O soluto vai sair de um grau de menor concentração para o grau de maior concentração, certo? Então, como a célula vai estar trabalhando o contrário da sua tendência natural, então isso aí vai exigir um gasto de energia. É como tu está, como no exemplo que eu citei, uma sala, né? Tu tá numa sala, tipo uma sala lotada lá. Tu tá numa sala lotada. E tu quer sair daquela sala porque tu não aguenta mais, é muito calor. Tu tá agoniado porque tem uma quantidade muito grande de gente ali, tu não aguenta mais ficar ali. Então tu vai sair. Na porta, eu vou estar na porta, certo? Eu vou estar na porta. Tu consegue passar por mim, mas eu vou lá, te puxo e te boto para dentro novamente. Eu vou estar demandando uma certa energia para te puxar para dentro, né? Porque eu vou estar trabalhando contra o processo natural que é o natural de acontecer. Tu sair de um lugar onde há uma maior concentração de pessoa para um lugar mais vazio, mas aí eu vou demandar uma energia para te colocar para dentro novamente, certo? Então, o que é que acontece? O tipo de transporte ativo que é mais comum de se ver na biologia, o tipo de transporte que é mais trabalhado na biologia é a bomba de sódio-potássio, né? Que aí vai estar trabalhando nesse processo. O sódio, veja, há mais sódio fora da célula, tá? Há mais sódio fora da célula, certo? E há mais potássio dentro da célula. Então, o que é que acontece? Se há mais sódio fora da célula e menos sódio dentro da célula, qual seria a tendência natural? Esse sódio entrar e não sair, né? E não sair, seria ele entrar. Mas quando ele entra, a bomba de sódio e potássio vai jogá-lo para fora novamente, certo? Ou seja, a bomba vai estar trabalhando contra o processo natural da célula. Então, por isso, ela vai demandar uma certa energia. O potássio aqui, ele se concentra, a maior concentração de potássio é dentro da célula, então ele vai querer sair. Na medida que ele sai, a bomba joga ele para dentro novamente, né? A bomba vai estar trabalhando contra o processo natural da célula, que seria essa troca, ele sair naturalmente, né? Porque ele está saindo de um gradiente de maior concentração para um gradiente de menor concentração. E esse é o trabalho natural da célula, mas a bomba não vai deixar isso acontecer. E aí é por isso que há uma demanda de energia. Esse transporte ativo vai aí demandar uma energia nesse processo, certo? Porque vai estar trabalhando contra
o processo natural da célula. Um outro tipo de transporte ativo é a endocitose. O que é que acontece nesse caso, né? Existem certas substâncias que são muito grandes mesmo, e elas não conseguem passar na bicamada da membrana ou pela proteína carregadora, ela não consegue. Então o que é que acontece? A célula vai se utilizar do processo de endocitose, né? Ela vai se utilizar desse processo, onde esse processo ele vai ser subdividido em fagocitose e pinocitose, que é um processo que também gasta energia. Então, tratando-se da fagocitose, a célula vai colocar para dentro dela uma molécula sólida grande, certo? O que é que vai acontecer? Tem uma molécula enorme aqui, enorme. Então a célula, ela vai, o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer com a sua membrana, né? Ela vai, exercer aqui um contorno por meio dessa membrana e aí vai trazer essa molécula enorme para dentro da célula. Isso vai demandar uma energia da célula, uma certa energia. Ela vai estar trabalhando para trazer essa molécula enorme, sólida, que não cabe aqui na proteína carregadora, não cabe de jeito nenhum. Então ela vai estar trabalhando para trazer essa molécula enorme para dentro da célula e isso vai demandar energia. A esse processo a gente dá o nome de fagocitose, certo? Já no caso da pinocitose, a célula ela vai colocar para dentro dela uma molécula sólida, tá? Só que essa molécula ela vai estar dissolvida em algum fluido, tá? Não vai ser só a molécula. Essa molécula ela vai estar dissolvida no fluido. Então a célula vai trabalhar para colocar essa solução, né, no seu meio intracelular. E isso também vai demandar um gasto de energia, certo? Aqui na fagocitose a célula está inteira, sólida. A célula não, a molécula vai estar inteira, sólida, certo? E aí ela vai exercer essa pressão aí para puxar essa molécula enorme para dentro da célula. No caso da pinocitose, o que é que vai acontecer? A célula vai colocar para dentro, né, uma molécula sólida também, só que essa molécula vai estar dissolvida em um soluto, em um fluido, aliás, em um solvente. Então ela vai trabalhar para colocar essa solução para dentro da célula. A gente viu que a solução é quando tem um soluto dissolvido no solvente. Então é o que acontece nesse caso aqui, certo? Então, além da endocitose, temos também a exocitose, que também é um processo que gasta energia e por isso é um tipo de transporte ativo. E é um processo contrário à endocitose, né? Ou seja, a célula vai colocar para fora moléculas enormes que permeiam o seu meio interno. Na exocitose vai ocorrer o contrário da endocitose. Uma molécula enorme no meio intracelular vai ser colocada para o meio extracelular e a célula vai demandar um certo gasto de energia para fazer isso, porque a molécula é enorme e ela não passa com facilidade pela bicamada lipídica, certo? Bom, Ricardo, então são dessas formas, certo? Que se dá as trocas de moléculas entre o meio intracelular e o meio extracelular. Espero que tenha ficado claro essa explicação, tá?
Mas se ficou ainda alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar a sua dúvida para mim e eu trarei para explaná-la dentro da playlist Carla Responde. Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou recebendo vários e-mails